vídeo de hoje eu vou falar como Warren Buffett ganhou 2 milhões de reais apostando contra gestores de fundo. Vou falar como você pode ganhar mais dinheiro do que a maioria dos gestores de fundo, sem sombra de dúvidas. E vou te mostrar como é simples você bater esses caras. Cara, é mamão no açúcar, com certeza. Então, se você quer ver essa história do Warren Buffett, que ganhou dinheiro apostando contra gestor de fundo, como você consegue bater esses gestores de fundo, bater a maioria dos gestores de fundo, qual que é o meu investimento favorito, super simples, mamão de açúcar, para conseguir ganhar de todos esses caras aí, certo? Então fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua perspectiva de investimentos no mercado financeiro. Fala comigo, tubarões do mercado financeiro, tudo bem com todos vocês? Sim, cara, eu vou passar o néctar dos deuses aqui pra você. E, cara, pode escrever o que eu tô falando, pode marcar, buscar e comparar, você vai ver que é verdade, você vai ver que é verdade. Primeiro eu quero falar dessa história do Warren Buffett. Sim, como o titio Buffett, o mestre dos magos do mercado financeiro, a figura mais ilustre e conhecida do mundo dos investimentos, ganhou 2 milhões de dólares apostando contra gestores de fundos há 2 anos atrás, né? Ali no final de 2017, começo de 2018. Ele simplesmente publicou a seguinte questão: ele apostaria 500 mil dólares contra os gestores de fundo que batessem o índice americano S&P 500 nos próximos 10 anos, tá? Então a aposta deles era muito simples, né? Ele dizia que a maioria dos hedge funds, a maioria dos fundos de investimentos, desses que ficam aparecendo aí em propaganda para você, desses que você vê os gestores aí no Twitter, todo bem engomadinho, com o terno da Ricardo Almeida lá, aquela foto bonita e lacrando para tudo que é lado, se falando pica do mundo dos investimentos. Sim, o tio Buffett desafiou esses caras todos a baterem o índice americano em 10 anos, tá? Os gestores lá dos Estados Unidos, não tô falando daqui do Brasil não, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, e você vai ver nesse vídeo o porquê a maioria desses caras é tudo uns faladores e pouco fazedores, tá? Enfim, de todo o mercado norte-americano, só teve um cara que aceitou a proposta do Warren Buffett. O nome desse cara foi Ted Sades, tá? E aí o Ted escolheu 5 fundos, né? Falando que esses 5 fundos, a média, né, de rendimento desses 5 fundos, bateria o S&P 500. Então lá em 2007 começou a aposta, no começo do ano, em 2008 na verdade, né? Foi se considerado do começo do ano até o final do ano, e durou esses 10 anos, chegando ao dia 31 de dezembro de 2017. Sim, no dia 31 de dezembro de 2017, eles foram apurar os resultados. A média dos 5 fundos que os Ted tinha escolhido a dedo ali para serem os fundos que performariam acima do S&P 500, que iriam superar o índice da Bolsa Americana, foi de 2,2% ao longo dos 10 anos. Essa foi a média de rendimento dos fundos, tá? E o S&P 500 teve o rendimento médio nesses 10 anos de 7%, um pouco mais de 7%. Ou seja, a média desses fundos teriam que melhorar 3 vezes para conseguir chegar perto do que o S&P 500 fez. Teria que triplicar o rendimento que esses fundos tiveram para conseguir chegar perto, ainda um pouco abaixo do que o S&P 500 chegou, tá? E isso é histórico, tá? Isso é histórico. Você pode buscar aí fundos na Bolsa de Valores brasileira, na Bolsa de Valores americana. Pega aí fundos que tenham uma vida de 10 anos, o que já é muito difícil, tá? Para de puxar saco de gestor de fundo. Para, eu tô te pedindo aqui, para de puxar saco de gestor de fundo.
Sabe por quê? Porque a maioria quebra, cara. Em 5 anos você não vê mais falar do cara. Em 10 anos o fundo do cara nem existe, entendeu? Você vai puxar históricos de fundos no Brasil que tenham mais de 10 anos e que nesses 10 anos batem o índice, você vai ver que você conta provavelmente nos dedos das suas 2 mãos. Não, eu acho difícil. Se você tiver paciência, se você quiser pesquisar, pesquise e deixa aí nos comentários, por favor. Pesquise quantos fundos bateram o Ibovespa nos últimos 10 anos. Bom, pessoal, eu ia deixar para vocês a lição de casa aí de pesquisar sobre a rentabilidade dos fundos nos últimos 10 anos, quantos fundos fizeram dinheiro nos últimos 10 anos, mas como eu sei que a maioria é preguiçoso e não iria atrás, então eu mesmo pesquisei e vim trazer essa informação para vocês aqui no vídeo. Cara, de 2010 até o final de 2019, ou seja, em 9 anos, 62% dos fundos que tinham lá em 2010 quebraram, não existem mais, tá? Por que não existe mais? Porque não estava dando dinheiro, certo? Então, veja só, se esses caras que ficam se falando bam aí não conseguem nem sobreviver, né, no longo prazo, muito melhor você pegar o seu dinheiro, em vez de dar na mão desses caras, e investir em ETFs. Como eu disse, super simples, barato, você não vai pagar essas taxas de administração absurda dos fundos e vai ganhar da maioria, né? Tá provado aí que mais que 50%, mais que 60% vai morrer no longo prazo. Então, ganha desses caras de forma simples e inteligente. Um fundo que eu sei que tem um rendimento muito bom historicamente, inclusive é fechado para investimento, é o fundo verde, tá? Do Setúbal. Então, e eu tenho alguns amigos que investem no fundo verde que já estavam reclamando da gestão ultimamente e tudo mais. Mas, enfim. Existem fundos, sim, com 20 anos, 30 anos existem, mas são poucos, cara. São muito poucos. São muito poucos ou muitos poucos? Não sei, não sou formado em letras. Se você vê esses gestores, principalmente os mais atuais aí, que ficam na mídia toda hora e não sei o que lá, cara, são fundos recentes que estão ali numa onda boa, mas você não sabe até quando aquilo vai durar. Eles não têm um track record, como que se fala em português, não tem um histórico longo para você poder avaliar se realmente o cara é bom, se ele conseguiu bater o mercado no longo prazo. Afinal, eu acredito que a maioria das pessoas que investem em fundos estão buscando resultados de longo prazo, estão buscando aí investir. É uma pessoa que não tem muito tempo para ficar fazendo análise dela, fundamentalista ali e tudo mais das empresas, para poder escolher ser um stock picker, né, que é o nome de quem fica ali escolhendo a ação e tal, não sei o que. E digo mais, cara, digo mais. Você não precisa conhecer nada de análise fundamentalista para bater esses caras. Você não precisa ser formado em economia. Você não precisa de CFA, CGA, CPA 10, CPA 20, CNPI, CNPq, CNPIT. Você não precisa de nenhuma dessas certificações. Você não precisa ter conhecimento técnico escambau. Não, você só precisa prestar atenção nesse vídeo e pesquisar se o que eu tô falando aqui é verdade ou não, tá? Se você fizer isso, você vai economizar tempo da tua vida parando de ficar escolhendo ação, aprendendo análises, comprando curso de value investing, growth investing, stock picker, blá 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 blá, tá? Por quê? Porque a maioria não vai bater o índice, cara. Então, se a maioria não consegue, os caras estudam e não conseguem bater o índice, né? Os caras, os grandes investidores aí não conseguem bater o índice. Inclusive o Warren Buffett, se eu não me engano, ele estava perdendo para o S&P 500 nos últimos 7 anos também, nos últimos 6 anos. Ele, como investidor do patrimônio dele, né, que é famoso, ele tem um track record aí de mais de 50 anos, né, que o cara é um bom investidor e, cara, ele tá perdendo pro índice, entendeu?
não é fácil bater o índice, não é fácil bater o índice no longo prazo. Embora os caras ficam falando, investimento de longo prazo, blá 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 blá. Cara, não é fácil bater o índice. E é por isso que eu sempre escolhi investir no índice, tá? Eu faço algumas operações, alguns trades em ações, faço sim, né? Swing trades, positions, mas a grande parte, 90% do meu capital está alocado em ETFs, está alocado em índices, tá? Uriel, você falou que está alocado em ETFs? Sim, porque você não compra o índice, tá? O índice é apenas um índice, não tem como você comprar ele a não ser no mercado futuro, que seria o índice futuro, S&P 500 futuro e por aí vai. Só que o problema dos contratos futuros é que eles têm vencimento, por isso que eles são contratos futuros. Então você teria que rolar posições todo mês ou todo vencimento daquele contrato, certo? E aí foi criado um negócio chamado ETF. ETF, beleza? O que significa ETF? Exchange Trade Fund, tá? Fundos negociados em bolsa. Ou seja, você pode fazer isso direto do seu home broker. É igual você comprar uma ação, é você investir no ETF. Então você pode comprar um ETF que replica o índice da Bolsa de Valores. Pô, Uriel, mas cara, como que eu sei que esse ETF vai replicar o índice da Bolsa de Valores? Porque quando é aberto o capital desse fundo, ele tem lá tudo publicamente mostrando qual que é a posição que ele vai manter. E a posição dele é sempre ajustada igualmente ao índice, tá? Então ele tá lá nas normas daquele ETF que ele sempre vai manter a posição ali o mais próximo ou idêntico ao índice. Afinal, se você não sabe, o índice é sempre rebalanceado. Tanto o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, quanto o índice americano, é sempre rebalanceado. Então, você sempre vai ter uma carteira diversificada e sempre atualizada, ok? E sem ter preocupação nenhuma, sem ter que ficar comprando, vendendo, eu não quero mais essa, vende, agora troca, eu quero aquela ali. Não, o ETF, o índice faz isso, tá? O índice da Bolsa de Valores é composto por 65 ações. Para ser uma dessas 65 ações, tem regras, tá? A empresa tem que ter sido negociada pelo menos 95% dos últimos 20 pregões, tem que ter um volume de negociação maior que não sei quanto, enfim, para fazer parte dos índices das bolsas, normalmente tem regras que filtram aquelas empresas, que são filtros para selecionar realmente empresas boas, ok? Então, cara, olha só que maravilha. Você não precisa ficar estudando blá 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 de análise fundamentalista, value investing, stock picker, blá blá blá. Você só vai comprar um ativo em vez de ter que ficar montando uma carteira, gastando custo daqui e dali, não sei o que lá. Você não tem preocupação de ficar olhando mais de uma coisa, de ficar acompanhando. É só você investir no ETF, é só você investir no índice da bolsa. E você pode pesquisar e ver que mais de 50%, eu diria até uma porcentagem maior, mas eu não pesquisei a fundo para poder dizer aqui exatamente quantos por cento, mas com certeza mais de 50% dos gestores dos fundos picas intergalácticos perderam para os índices no longo prazo. Então, você pode tentar, você pode estudar, você pode se dedicar para tentar bater o índice. Cara, pode ser que você bata no primeiro ano, no segundo ano, pode ser que você bata no primeiro mês, mas no longo prazo, cara, é muito difícil você bater o índice da Bolsa de Valores. Poucos vão conseguir fazer isso. Vamos deixar aqui também algumas coisas, algumas informações importantes. Na nossa bolsa brasileira, você consegue comprar o ETF do Ibovespa mesmo por mais de um ETF. Você escolhe qual que é o que você quer investir. O mais famoso de todos é o BOVA11, tá? Tem bastante liquidez, você consegue comprar e vender a qualquer momento.
você consegue investir na bolsa americana, cara. Você consegue investir, consegue ter seu investimento dolarizado, ou seja, você ganha com a valorização do dólar e ganha com a valorização da bolsa americana. É igualzinho você ter pegado o seu dinheiro, transferido para uma conta americana, né? Ou seja, transformado o seu real em dólar para poder investir lá nos Estados Unidos no S&P 500. Você consegue fazer isso direto do Brasil, com a sua conta da corretora normal. Não precisa de nada mágico. É só você ir lá e buscar o ETF chamado IVVB11, tá? Tudo junto. IVVB11. Inclusive, eu investi muito dinheiro nesse ETF agora na crise da pandemia. E deu um retorno, já tá excelente, porque o dólar disparou e a bolsa americana também já voltou praticamente tudo, né? Enquanto a nossa bolsa voltou, mas não tá lá aquelas coisas, né? E o dólar também tá nas alturas, então a nossa moeda tá muito desvalorizada. Isso é muito interessante, mas eu deixo para falar em outro vídeo. Vocês precisam aprender a dolarizar parte do patrimônio de vocês, a ter alguma parte do seu investimento investido em dólar, ok? Mas deixa para outro vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo, certo? Então falei sobre ETF do Ibovespa, tem o ETF do S&P 500, que é da Bolsa Americana, que você consegue investir aqui no Brasil, não, né, que eu tô na Europa, mas aí no Brasil você consegue investir direto. Tem outros ETFs de outros índices, como o IBRX, tem ETF de Small Cap também, de dividendos, se você quer receber dividendos e tudo mais. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero ter agregado a você, espero que você tenha aprendido um pouco mais. Tomara que isso seja uma luz no teu caminho, falar, pô, então cara, eu vou fazer grana, isso é o que eu faço, tá? Eu faço a minha grana no day trade, tiro de lá, invisto nos índices, ok? É barato, afinal o custo é só de uma entrada, só de uma saída, não é igual você ter um monte de ações. É simples, você não tem que queimar neurônio e você vai ganhar da maioria das pessoas, dos investidores e dos gestores de fundos no longo prazo. Beleza? Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos que você tem, porque muita gente precisa dessa informação. É um conhecimento que eu vejo que poucos têm. Muita gente fica puxando o saco de gestor, achando que os caras são os picas da galáxia, mas na verdade os caras só sabem dar um nome bonito pro fundo. Falando nisso, tem até uma piada aí. É super fácil você dar um nome para um fundo de investimento. Você pega uma letra grega, alfa, beta, kappa, sigma, né? Junta com uma palavra em inglês, tipo venture capital ou sei lá, performance, e aí você tem o nome do seu fundo. Quer ver? Kappa Performance FICFIA, beleza? Esse é o nome de um fundo aí. Acabei de criar, fica bonito, fica legal, fica atrativo, né? E é isso aí. Bom, espero que tenha agregado muito a você. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vejo você num próximo vídeo.